Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Bora, né? Mais do que na hora, né? É o primeiro jogo depois da derrota no Majestoso e o Corinthians precisa reagir. Não com o seu time titular, mas precisa dar aquela reanimada depois daquela derrota cachapante, inesperada talvez, para muitos, da maneira como ela aconteceu para o São Paulo num clássico. Eu sei que essa resposta ela não vai vir contra a Ponte, ela vai vir no derby, daqui uma semana, no dia 6 de fevereiro. É lá que o torcedor do Corinthians vai querer uma resposta. Porque ganhar da Ponte, continuar ganhando do Paulista, como ganhou os 3 primeiros, de Bragantino, Água Santa, Velo Clube, isso aí não faz tanta diferença. Em pontuação faz, mas a derrota pro São Paulo, ela só vai ser amenizada se o Corinthians vencer o Palmeiras. Aí sim vai dar uma crescida do tipo, opa, porque o Corinthians, até pelos números revelados aí, né, nos últimos clássicos contra Corinthians, contra São Paulo e Palmeiras, o Corinthians tem tido muitas dificuldades. Ganhou alguns pontualmente, assim, mas na maioria acabou perdendo ou empatando, mesmo dentro da sua casa. Então, assim, o Corinthians precisa entender como jogar um clássico. Para mim, essa é a maior lição. Os erros defensivos, isso, ok, são mais palpáveis. Você analisa e você percebe, Mateuzinho abandonou ali o Lucas, não teve cobertura, pulou sozinho, cadê a marcação, né, ou individual ou por zona, como é que a gente vai fazer para impedir um elemento surpresa como o Lucas de cabecear dentro da tua área sozinho? Então, assim, esses problemas defensivos que a gente detecta facilmente, eles são solucionáveis. O que você não consegue tocar, o que você não consegue mensurar é aquilo que eu falei para vocês. O São Paulo entrou com sangue no olho, o Corinthians não. Então, opa, porque isso faz diferença. Pode parecer subjetivo o que eu tô falando, mas você tem a sua planilha técnico-tática ali para poder resolver algumas coisas. A outra, que você não resolve na ponta do lápis, que você resolve aqui, ó, é a maneira como você encara um jogo como esse. E me surpreende, porque você ter jogadores do nível de André Ramalho, do Hugo Souza, do Memphis Depay, do Yuri Alberto, do Carrilho, são caras que, assim, deveriam entender um clássico do tamanho que ele é. E não foi o que aconteceu no Majestoso. Então, a resposta contra a Ponte, ela pode vir numa vitória, mas ela precisa vir especialmente no clássico contra o Palmeiras. A escalação deve ser reserva, né, dentro de uma mescla que o Ramon Dias vem fazendo, mas com a manutenção do Hugo, para que o Hugo tenha ritmo de jogo. O goleiro é uma função completamente diferente das outras, né? Então o goleiro ele não pode ficar tão frio a ponto de não jogar. Foi o primeiro jogo do Hugo, tá? Não acho que ele tenha falhado ou comprometido, mas foi o primeiro jogo do Hugo na temporada, esse clássico contra o São Paulo. Ele teve um probleminha aí na sua representação, aí teve amidalite, aí tava trabalhando, né, ali na sequência. O Donelli ganhou uma sequência, o que foi legal, mas agora o Hugo precisa ter ritmo de jogo, então ele deve jogar. Léo Maná na direita, o Hugo lateral na esquerda, que eu acho bem deficiente, né, talvez o Palácios possa receber alguma oportunidade, né, seria interessante. A dupla de zaga com o Félix Torres e o João Pedro Tchoca, aí eu comemoro a sequência pro Tchoca, né, que eu acho que ele precisa jogar um pouco mais. O Kaká não me inspira tanta segurança assim. E no meio de campo, Martínez, Charles e Rian, podendo ser o Alex Santana, mas o Alex Santana eu acho que está sendo titular nesse momento, então eu colocaria o Rian, o Martínez e o Charles. O Charles eu também tenho muitas restrições, mas diante de um elenco reserva, é o Charles que tem para colocar ali na função, ou você joga com Alex Santana e Rian, mas aí o Rian tem sido titular e está com uma sequência forte, então acho natural preservar o Alex Santana. Com o Thales Magno fazendo aquela função mais por dentro, né, vindo de trás, o Romero e o Héctor Hernandes, ou o Pedro Raul, né? Então esse é o time reserva alternativo, que é um time suficientemente bom para bater a Ponte Preta, mesmo jogando fora de casa, mesmo no Moisés Lucarelli. Eu acho que dá para você conseguir jogar bem, fazer o seu resultado e tal, e em termos de tabela, não é tanta necessidade assim. O Corinthians foi muito bem ganhando as 3 primeiras, é mais para dar uma nova resposta depois do que aconteceu no último clássico. Gente, vamos falar de uma situação que é inacreditável. O garoto Denner tem 16 anos, lateral esquerdo, fez o primeiro gol do Corinthians na final da Copinha contra o São Paulo, e um senhor gol.
ele domina de perna esquerda, ele avança, ele espera o tempo correto, ele corta, né, o defensor, e ele espera o tempo correto de perna direita, ele afunda o goleiro com a bola no alto. É uma frieza tremenda, muita qualidade, o Denner, lateral esquerdo do Corinthians. Só que tem um problema, ele tem contrato até o fim de 27, mas a multa rescisória dele é baixíssima, porque o Corinthians tentou negociar com o empresário dele, que é, vejam só, Giuliano Bertolucci, que tem para receber 78 milhões de reais do Corinthians, e o Corinthians não conseguiu renovar o seu contrato mudando essa multa rescisória. Como é que você muda a multa rescisória para o mercado nacional? Você tem que aumentar o salário dele, porque se o salário dele se mantém como está, a multa é calculada pelo salário, 2.000 vezes esse salário gera uma multa. Só que como o salário é baixo, você tem que renovar para aumentar o salário e poder aumentar a multa. Se você não faz isso, a multa segue baixa. E a multa seguindo baixa, qualquer clube vem aqui, deposita e leva. Isso é lei pela FIFA. Você deposita a multa, você levou. E a gente está falando de 10 milhões de reais para uma joia, uma das principais joias da base alvinegra. É um absurdo isso, gente. É um absurdo. Tudo bem esse contrato ele existir até esse momento, mas ele não pode mais existir nesse molde depois da copinha que o moleque fez. Isso aí foi isso aí, nação corintiana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você curtiu, deixa o like, inscreve no canal, ativa as notificações. Informação confirmada aí pelos jornalistas Garcia. Beleza, aqui você encontra as melhores notícias, novidades, tudo que acontece aí nos bastidores do Coringão. Então por isso que a gente pede pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Tudo bem? Na minha opinião vai ser uns 3-1 Coringão, mesmo com o time reserva aí diante da Ponte Preta. Qual é o teu palpite pra esses jogadores, tá? Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Vai Corinthians!